Preto, levantaste aqui a questão da saúde. Não há pesquisa de opinião pública que não coloque a saúde como a principal preocupação da população gaúcha. Isso se deve a uma irresponsabilidade do atual governo. Eu fui pesquisar, Preto, e constatei que no primeiro semestre deste ano, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, cruel e desumanamente, aplicou apenas 10,4% do orçamento em saúde. Com todos os efeitos da pandemia, com toda a demanda reprimida, com as filas, com as impossibilidades de marcação de cirurgia. Isso é ou não é uma crueldade contra a população do Rio Grande do Sul? Encerrado, candidato Edgar Preto, tem 1 minuto e meio. Muito obrigado, Vieira, pela pergunta. Nos dá a possibilidade de dizer aos nossos telespectadores, ao povo do Rio Grande, que é exatamente isso. Nós vimos um governador que ganhou a eleição com 34 anos, renunciou aos 37 anos e pediu aposentadoria de R$19 mil e só parou de receber porque nós o denunciamos. Ele pinta, Vieira, um estado maravilhoso, que não tem problemas, o estado que ele se vangloria é um estado que é bom na internet e na televisão porque infelizmente está dessintonizado da vida real das pessoas. O Eduardo Leite, o governador que renunciou e pediu aposentadoria, criou, Vieira, um programa chamado Assistir, que retira R$300 milhões de 50 hospitais do Rio Grande do Sul, especialmente os hospitais da região metropolitana, aonde está concentrado 40% da população, que amargam filas intermináveis para cirurgia, para exame, para atendimento especial. Hoje, no debate em Lajeado, mais uma vez, a gente viu as pessoas reclamando, as pessoas padecendo, porque ficam mais doentes ainda quando tem que sair das suas casas, das suas localidades e para uma cidade grande procurar o atendimento. Nós temos que humanizar, nós temos que colocar a saúde mais próximo das pessoas e não tem outro jeito. A gente tem que fazer um diálogo franco e transparente com os hospitais, com os profissionais da saúde, com os municípios, para a gente identificar as estruturas que precisam de um aporte financeiro verdadeiro, não só na internet e na televisão, para a gente atacar de pronto essas filas intermináveis. É prioridade dos governos nossos. Tempo encerrado, 1 minuto e meio. Agora, Vieira da Cunha, 1 minuto. Eu tenho perguntado em que mundo eles vivem, os defensores do governo federal e do governo do Estado. Porque o mundo real que nós vivemos é de uma irresponsabilidade, de uma desassistência total à população. A defasagem da tabela do SUS, que é histórica, continua se agravando cada vez mais, responsabilidade do governo federal. E o governo do Estado, depois de uma pandemia dessa, com toda a demanda reprimida, ao invés de elevar os recursos, porque a lei manda 12, tinha que ter muito mais, em função de todo esse quadro, ele aplica apenas 10,4%. Isso é uma irresponsabilidade, isso é uma desumanidade. E nós temos aqui uma rede imensa, 267 hospitais filantrópicos, beneficentes, santas casas de misericórdias. Se recebesse os recursos suficientes do governo do Estado, certamente nós poderíamos zerar essas filas intermináveis que impedem o atendimento da população à saúde. Tempo encerrado. Edgar Preto tem 45 segundos. É por isso que eu tenho muito orgulho de ser o candidato ao presidente Lula. O Lula está comprometido em ampliar os recursos para o SUS. Não tem mágica, Vieira. Para ter mais saúde, tem que ter mais orçamento, tem que ter decisão política. E é isso que nós faremos. Assim como o Lula fará a nível nacional, nós faremos aqui. Investir 12% do orçamento em saúde, com diálogo, transparência e com verdade. Localizar aonde estão os principais gargalos e atacar de imediato. Com esse olhar humanizado de cuidar das pessoas, atacando os problemas que as pessoas têm, e a saúde está nas nossas ordens da prioridade absoluta para resolver os problemas do nosso povo do Estado. Obrigado, candidato. Bom, e seguindo a nossa ordem previamente definida por sorteio, agora o candidato Roberto Argenta faria sua pergunta para o candidato Vieira da Cunha. Peço então que Vieira da Cunha se posicione aqui no púlpito. Como o Roberto Argenta não está presente por motivos de saúde, o senhor tem 2 minutos e 15, contando o tempo que seria de resposta, mais o de tréplica para fazer as suas colocações. Eu vou falar sobre a dívida do Estado com a União, porque tudo que nós estamos falando aqui, aumentar recursos para a saúde, atender as escolas, hospitais, melhorar a segurança, depende de recursos. E por isso eu quero lançar aqui o meu protesto indignado contra o atual governo, que dobrou a sua espinha perante a União
e assinou um acordo que colocou um garrote sobre o Rio Grande do Sul inadmissível, a ponto de nós ficarmos os próximos 9 anos aqui numa espécie de intervenção. Os próximos governadores, se não contestarem esse acordo, e no primeiro minuto de um governo, sob minha responsabilidade, eu entro na justiça contra esse acordo para desconstituí-lo. Como eu fiz quando fui presidente da CE. Na época também tentaram impor um acordo desses nocivos ao interesse do Rio Grande. Eu fui para o Colares, que era governador, e disse: governador, nós temos que questionar esse acordo. Colares virou para mim, estudou direitinho isso, Vieira? Estudei, governador. Então mete-lhe ficha que eu mato no peito, disse o Colares. Eu fui lá, entrei na justiça contra a União. Essa ação tramitou durante anos, e no governo Tarso, Edgar Preto, voltou para o Estado uma montanha de dinheiro. 4 bi na época significaria hoje praticamente o dobro. Mais de 7 bilhões de reais nós estamos falando, graças a uma ação que o então presidente da CE, Vieira da Cunha, entrou contra a União, não se curvando ao governo federal. É assim que eu vou agir, povo gaúcho. Se me derem essa honra de governar o Rio Grande do Sul, vou questionar esse acordo. O Rio Grande não deve esses 75 ou 80 bi que eles dizem. São juros escorchantes, indexadores inadmissíveis. Nós vamos contestar, a não ser que nós tenhamos a ventura, o privilégio de ter Ciro Gomes como presidente da República, que já disse que vai atender o reclamo dos estados e vai renegociar essa dívida. Mas se não for o Ciro, não nos restará outra alternativa. Vamos entrar na justiça, como eu fiz quando fui presidente da CE. Tempo finalizado. Obrigado, candidato Vieira da Cunha.